O sol matinal de sábado iluminava a oficina mecânica do Zé Carlos quando ele recebeu a ligação que mudaria para sempre a vida de uma família em Araçatuba, interior de São Paulo. Era março de 2001 e o mecânico de 52 anos estava há mais de 20 anos consertando carros na mesma rua, conhecendo praticamente todos os moradores da cidade. "Zé, aqui é o Toninho do Ferro Velho", disse a voz do outro lado da linha. "Tenho um Corcel 1978 aqui que tá dando trabalho. O motor tá todo travado, mas o chassi parece bom. Você não quer dar uma olhada? Posso fazer um bom preço." Zé Carlos limpou as mãos no pano emborrachado e suspirou. Negócios eram negócios, especialmente em tempos difíceis como aqueles. O real ainda estava se firmando, e qualquer trabalho extra era bem-vindo. "Deixe eu ver minha agenda aqui, Toninho. Que cor é esse Corcel?" "Azul escuro, meio desbotado. Tem uma plaquinha de pesca grudada no para-choque traseiro." Zé Carlos parou o que estava fazendo. Algo naquela descrição mexeu com sua memória, mas ele não conseguiu identificar o quê. "Tá bom, passo aí depois do almoço." Às 2 da tarde, sob o sol inclemente de março, Zé Carlos estacionou sua velha Brasília em frente ao ferro velho do Toninho. O lugar era um verdadeiro cemitério de automóveis, com centenas de carros empilhados em diferentes estágios de decomposição. O cheiro de óleo queimado e ferrugem impregnava o ar. Toninho o recebeu na entrada, limpando as mãos oleosas numa camiseta já bastante suja. "E aí, Zé, o carro tá lá no fundo. Vem, vou te mostrar." Caminharam entre as fileiras de veículos abandonados, chevetes sem rodas, fuscas amassados, caminhões sem carroceria. Era sempre deprimente para Zé Carlos ver aqueles carros que um dia foram o orgulho de alguém, agora reduzidos a peças de reposição. "Aqui está ele", disse Toninho, parando em frente a um Corcel azul escuro que parecia ter visto dias melhores. Zé Carlos se aproximou e imediatamente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A plaquinha de pesca no para-choque traseiro dizia: "Pescador do Ano, Clube de Pesca de Araçatuba, 1984. Mas não era isso que o perturbava. Era algo mais profundo, uma memória que insistia em aflorar. "Como você conseguiu esse carro, Toninho?" "Ah, veio numa leva que comprei de um desmanchem de Presidente Prudente. O cara disse que estava parado lá há anos. Ninguém nunca foi buscar." Zé Carlos abriu o capô e examinou o motor. Estava realmente travado, provavelmente por falta de óleo. Mas quando foi verificar a documentação no porta-luvas, encontrou algo que fez seu coração disparar. O documento estava em nome de Roberto Mendes Silva. "Meu Deus do céu!" murmurou Zé Carlos, sentindo as pernas fraquejarem. "Que foi, Zé? Conhece o dono?" "Toninho, esse carro é do Roberto Silva. Ele desapareceu há 16 anos com a filha pequenininha. Eles saíram para pescar numa manhã de sábado e nunca mais voltaram." A memória veio como uma enxurrada. Roberto Silva, 34 anos, funcionário da prefeitura de Araçatuba, casado com Carmen, pai da pequena Ana Beatriz, de apenas 7 anos. Um homem tranquilo, trabalhador, que adorava pescar nos finais de semana. Toda a cidade conhecia Roberto, e quando ele e a filha desapareceram em junho de 1985, a comoção foi geral. "Cara, que história é essa?" perguntou Toninho, notando a palidez do mecânico. Zé Carlos se apoiou no para-choque do carro, tentando organizar os pensamentos. "Roberto Silva era amigo do meu irmão. Eles trabalhavam juntos na prefeitura. No dia 15 de junho de 1985, um sábado, Roberto saiu cedinho com a Ana Beatriz para pescar no rio Tietê. A esposa dele, a Carmen, ficou em casa porque estava passando mal, gripe ou algo assim. Toninho se aproximou, interessado na história. Eles deviam voltar no final da tarde, como sempre faziam, mas chegou a noite e nada. A Carmen começou a ficar preocupada. Ligou para os amigos dele, para os parentes. Ninguém sabia de nada. Zé Carlos abriu a porta do motorista e olhou para o interior do veículo. Os bancos estavam empoeirados, mas preservados. No banco traseiro ainda havia uma bonequinha de plástico, daquelas que as meninas levavam para todo lado nos anos 80. No domingo de manhã, a Carmen foi na delegacia. O delegado na época era o seu Mário Santana, já morreu, coitado.
Ele organizou uma busca que durou quase um mês. Bombeiros, polícia civil, voluntários. Vasculharam o rio inteiro, as margens, as estradas. Nada. Como se eles tivessem sumido do mapa. E o que a polícia achou que aconteceu? Bom, na época falaram várias coisas. Uns achavam que ele tinha fugido com a menina, abandonado a família. Outros falavam que podia ter sido acidente, que o carro tinha caído no rio em algum lugar que ninguém achou. Teve até quem disse que podia ter sido sequestro, mas não fazia sentido. Roberto era funcionário público, ganhava pouco, não tinha dinheiro para pagar resgate. Zé Carlos caminha ao redor do carro, observando cada detalhe. A tinta estava desbotada pelo tempo. Alguns pontos de ferrugem apareciam aqui e ali, mas a estrutura geral estava surpreendentemente bem preservada. E a família? A esposa do Roberto? A Carmen. Coitada, ela nunca se recuperou direito. Ficou uns 2 anos esperando eles voltarem. Não mudou nada na casa, deixou o quarto da menina do mesmo jeito. Meu irmão dizia que ela vivia na delegacia, cobrando novidades da investigação. Zé Carlos abriu o porta-malas. Estava vazio, exceto por uma velha caixa de ferramentas e alguns equipamentos de pesca enferrujados. Depois de uns anos, ela mudou daqui. Não aguentava mais a cidade, as lembranças. Foi morar com uma irmã em São José do Rio Preto. Perdi o contato com ela. Cara, isso é muito estranho, disse Toninho coçando a cabeça. Se o carro estava num desmanche em Presidente Prudente, como foi parar lá? Era exatamente a pergunta que Zé Carlos estava se fazendo. Presidente Prudente ficava a cerca de 140 quilômetros de Araçatuba. Roberto e Ana Beatriz tinham saído para pescar no rio Tietê, que passava pela própria cidade. Não fazia sentido algum o carro estar tão longe. Toninho, você tem o telefone do cara que vendeu esse carro para você? Tenho sim, é o Jorginho, do Autopeças Jorginho. Mas por quê? Tá pensando em quê? Zé Carlos pegou o telefone anotado num papel amassado e guardou no bolso. Acho que preciso ligar para a polícia. Esse carro pode ser uma pista importante. A família do Roberto merece saber o que aconteceu. Mas antes de envolver as autoridades, Zé Carlos decidiu investigar um pouco por conta própria. Algo não se encaixava naquela história, e sua curiosidade de mecânico, acostumado a desmontar as coisas para entender como funcionavam, não o deixava em paz. Na segunda-feira de manhã, logo cedo, ele ligou para o Autopeças Jorginho em Presidente Prudente. Alô, aqui é o Zé Carlos, mecânico de Araçatuba. Você vendeu um Corcel Azul 1978 para o Toninho do Ferro Velho, né? Vendi sim, respondeu uma voz áspera do outro lado da linha. Por quê? Tem algum problema? Não. É que eu estou interessado na história do carro. Você lembra como conseguiu ele? Houve uma pausa do outro lado. Olha, foi há uns anos já. Um cara trouxe aqui, queria vender por qualquer preço. Disse que estava precisando de dinheiro urgente. Você lembra do nome dele? Ou tem alguma nota da compra? Rapaz, faz tanto tempo que naquela época a gente não era muito rigoroso com papelada, sabe como é. Mas espera aí, deixa eu ver se acho alguma coisa. Zé Carlos esperou, tamborilando os dedos no balcão da oficina. Podia ouvir o som de papéis sendo remexidos e gavetas sendo abertas. Achei, tenho uma anotação aqui. O nome é Milton Carvalho Santos e tem um endereço em Presidente Prudente mesmo. Zé Carlos anotou as informações cuidadosamente. Você lembra como era esse Milton? A aparência dele? Bom, era um cara mais velho, uns 50 e poucos anos na época, cabelo grisalho, um pouco nervoso. Disse que o carro era da família, que tinham decidido se desfazer. E ele trouxe os documentos certinhos? Trouxe sim, estava tudo em ordem, transferência e tudo. Por isso que não desconfiei de nada. Depois de desligar, Zé Carlos ficou ainda mais intrigado. Se a documentação estava em ordem, significava que havia uma transferência oficial do carro. Mas quando? E por que Roberto ou sua família teriam vendido o carro para alguém em Presidente Prudente? Na terça-feira, Zé Carlos decidiu fazer uma viagem até Presidente Prudente. Pediu para o filho cobrir a oficina e pegou a estrada bem cedo. O endereço que Jorginho tinha dado ficava num bairro residencial simples, de casas térreas com quintal. Quando chegou ao endereço, encontrou uma casa modesta, bem cuidada, com um jardim caprichado na frente.
Tocou a campainha e foi atendido por uma senhora de uns 60 anos. Bom dia, dona. Estou procurando o Sr. Milton Carvalho Santos. A mulher franziu o senho. Milton é meu marido, mas ele não está. Saiu cedo para trabalhar. Posso ajudar em alguma coisa? É sobre um carro que ele vendeu há uns anos. Um Corcel azul 1978. Seria possível conversar com ele? Ah, sim, o carro do meu cunhado. Milton vendeu quando meu cunhado morreu. Mas espera aí, você é da polícia? Zé Carlos sentiu o coração acelerar. Não, senhora, sou mecânico. É que encontrei o carro e estou tentando entender a história dele. Seu cunhado morava aqui em Presidente Prudente? Não, ele morava em Araçatuba. Era o Joaquim, irmão do Milton. Quando ele morreu em 97, deixou algumas coisas. Entre elas esse carro que estava parado na garagem dele há anos. Milton achou melhor vender, porque nós não íamos usar mesmo. E o nome do seu cunhado era Joaquim? Joaquim Santos. Mas olha, se você quer conversar direito sobre isso, é melhor esperar o Milton voltar. Ele chega umas 6 da tarde. Zé Carlos agradeceu e disse que voltaria. Mas antes de ir embora, quis saber mais uma coisa. Dona, a senhora sabe como o Joaquim conseguiu esse carro? Ele comprou do Roberto Silva? A mulher pareceu confusa. Roberto Silva? Não sei quem é esse. O Joaquim nunca mencionou esse nome. Mas olha, meu cunhado era uma pessoa complicada. Bebia muito, andava com gente esquisita. A família meio que perdeu o contato com ele nos últimos anos de vida. Zé Carlos voltou às 6 da tarde e encontrou Milton Santos, um homem de cerca de 65 anos, magro, com cabelos grisalhos e mãos calejadas de quem trabalhou a vida toda. Sua esposa disse que o senhor quer saber sobre o Corcel do Joaquim, disse Milton, convidando Zé Carlos para sentar na varanda. É, seu Milton, estou tentando rastrear a história desse carro. O senhor sabe como o Joaquim conseguiu ele? Milton acendeu um cigarro e ficou pensativo por alguns segundos. Olha, meu irmão era uma pessoa difícil, alcoólatra, sabe? Sempre arrumando problemas. Nos últimos anos de vida dele, a gente mal se falava. Mas o senhor sabe alguma coisa sobre o carro? Sei que ele apareceu com esse carro lá por 85, 86. Disse que tinha comprado de um cara que estava precisando de dinheiro. Na época eu achei estranho porque o Joaquim nunca teve dinheiro para comprar carro. Vivia durão. Zé Carlos sentiu um frio na espinha. 1985 era exatamente o ano do desaparecimento de Roberto e Ana Beatriz. O senhor lembra se ele disse o nome da pessoa que vendeu? Não, nunca disse. E eu nunca perguntei muito porque, bom, eu desconfiava que o carro podia ser roubado. O Joaquim andava com uns caras meio suspeitos. E depois que ele morreu, o senhor achou algum documento do carro? Alguma coisa que explicasse como ele conseguiu? Milton balançou a cabeça. Quando ele morreu, eu e minha esposa fomos limpar a casa dele. Era uma bagunça danada. Achamos os documentos do carro numa gaveta, tudo certinho, transferido para o nome do Joaquim desde 86. Mas não tinha nada explicando como ele conseguiu. O senhor ainda tem alguma coisa da casa dele? Papéis, documentos? Olha, guardei algumas coisas numa caixa, caso um dia alguém da família quisesse. Tá lá no depósito. Posso dar uma olhada se quiser. Milton trouxe uma caixa de papelão empoeirada. Dentro havia documentos diversos, fotos antigas, contas. Zé Carlos mexeu cuidadosamente, procurando qualquer coisa relacionada ao carro ou ao nome Roberto Silva. No fundo da caixa, encontrou um envelope amarelado. Dentro havia uma chave e um pedaço de papel com um endereço escrito à mão. Sítio do Carlinhos, Estrada do Tamanduá, quilômetros 12. Seu Milton, o senhor conhece esse endereço? Milton olhou o papel e franziu a testa. Estrada do Tamanduá. É uma estrada vicinal aqui perto, mas nunca ouvi falar desse Carlinhos. Por que o Joaquim teria esse endereço? Zé Carlos guardou a informação mentalmente. Alguma coisa dizia que aquele endereço era importante. Seu Milton, o senhor se importaria se eu levasse essa chave? Pode ser importante para descobrir o que aconteceu com o dono original do carro. Milton concordou, curioso com toda aquela história. No dia seguinte, Zé Carlos decidiu procurar a estrada do Tamanduá. Pegou sua Brasília e seguiu as indicações que pediu na cidade. A estrada vicinal era de terra batida,
cheia de buracos, ladeada por pastos e pequenos sítios. No quilômetro 12, encontrou uma propriedade abandonada. O portão estava fechado com cadeado, mas dava para ver a casa ao fundo, claramente desabitada há anos. A vegetação tinha tomado conta do terreno e algumas janelas estavam quebradas. Zé Carlos estacionou e caminhou ao redor da propriedade. Não havia nenhuma placa com o nome do proprietário. Perguntou para um vizinho que morava a uns 500 metros dali. "Ah, aquele sítio", disse o homem, um senhor de uns 70 anos. "Era do Carlinhos Medeiros, mas faz uns 4, 5 anos que ele morreu. A família vendeu, mas o novo dono nunca veio morar. Tá abandonado mesmo. O senhor conhecia esse Carlinhos?" "Conhecia, sim. Era um cara quieto, meio esquisito. Vivia sozinho ali. Diziam que ele tinha uns negócios meio duvidosos, mas nunca ninguém provou nada." "Que tipo de negócios?" O vizinho olhou para os lados como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo. "Olha, era só boato, mas falavam que ele comprava coisa roubada. Carro, principalmente. Tinha uma oficina improvisada lá nos fundos do sítio." Zé Carlos sentiu que estava chegando perto de algo importante. "O senhor se lembra de ter visto um corcel azul por lá por volta de 85, 86? "Rapaz, faz tanto tempo. Mas agora que você fala, lembro sim de uns carros que ficavam parados lá. O Carlinhos sempre dizia que estava consertando para os amigos." Zé Carlos agradeceu e voltou para Araçatuba com a cabeça fervilhando. Todas as peças estavam começando a se encaixar, mas ainda faltava algo crucial. Como Roberto e Ana Beatriz tinham parado nas mãos do Carlinhos. Naquela noite, Zé Carlos tomou uma decisão. Era hora de envolver a polícia. Tinha informações suficientes para justificar uma investigação oficial. Na manhã de quinta-feira, se dirigiu à delegacia de Araçatuba. O delegado atual era o Dr. Fernando Moraes, um homem jovem, formado há pouco tempo, que tinha assumido o cargo no ano anterior. "Dr. Fernando, tenho uma informação importante sobre um caso antigo. O desaparecimento do Roberto Silva e da filha dele, em 1985. O delegado pareceu surpreso. "Roberto Silva? Deixa eu ver aqui no arquivo." Ele mexeu no computador por alguns minutos e depois abriu uma gaveta, de onde tirou uma pasta amarelada. "Aqui está. Caso arquivado em 1987 por falta de evidências. O que o senhor tem?" Zé Carlos contou toda a história. O encontro do carro no Ferro Velho, a investigação sobre Milton e Joaquim Santos, o endereço do sítio abandonado. O delegado ouvia atentamente, fazendo anotações. "Interessante. Vou reabrir o caso. Preciso verificar esses endereços, conversar com essas pessoas que o senhor mencionou." "Doutor, tem mais uma coisa. A viúva do Roberto, a dona Carmen, ela foi morar em São José do Rio Preto. Acho que ela merece saber que encontramos o carro." "Tem razão. Vamos tentar localizar ela também." O delegado Fernando se mostrou muito mais proativo que Zé Carlos esperava. Na sexta-feira, já tinha organizado uma equipe para ir até Presidente Prudente e examinar o sítio abandonado. "Senhor Zé Carlos, gostaria que o senhor fosse conosco. Sua ajuda pode ser valiosa." Na manhã de sábado, uma caravana saiu de Araçatuba em direção a Presidente Prudente. 2 viaturas da Polícia Civil, um carro da perícia e a Brasília do Zé Carlos. O delegado Fernando havia conseguido um mandado de busca para o sítio abandonado. Quando chegaram à estrada do Tamanduá, encontraram o vizinho que Zé Carlos havia conversado. O homem se mostrou colaborativo e confirmou tudo o que havia dito antes. "Vocês vão precisar de um alicate para cortar o cadeado", disse o vizinho. "O novo proprietário mora em São Paulo. Deixou tudo largado aqui mesmo." A equipe da perícia cortou o cadeado e adentraram a propriedade. A casa principal estava realmente abandonada, com móveis cobertos por lona e uma espessa camada de poeira sobre tudo. Mas foi nos fundos do terreno que encontraram algo interessante: os restos de uma oficina improvisada. Havia uma rampa de concreto, claramente usada para guindar carros, e várias ferramentas enferrujadas espalhadas pelo chão. "Doutor", chamou um dos peritos, "aqui tem alguma coisa enterrada." Em um canto da oficina, o chão apresentava uma irregularidade. A terra estava mais fofa,
como se tivesse sido cavada e tapada recentemente. Bem, recentemente, em termos relativos, a vegetação que crescia ali indicava que fazia anos. Vamos precisar de uma escavação mais cuidadosa, disse o perito. Pode ser que tenha algo enterrado aqui. O delegado Fernando organizou para que uma equipe especializada viesse na segunda-feira. Enquanto isso, vasculharam o resto da propriedade. Na casa encontraram alguns documentos antigos que tinham sobrado da época do Carlinhos Medeiros. Entre os papéis, havia anotações em um caderno velho. A caligrafia era difícil de decifrar, mas algumas palavras eram legíveis. Corcel Azul, 1506, Rio Tietê, pescaria, problema resolvido. Zé Carlos sentiu um arrepio ao ver aquelas anotações. A data, 15 de junho, era exatamente o dia em que Roberto e Ana Beatriz tinham desaparecido. Doutor Fernando, isso aqui não é coincidência. O delegado concordou. As evidências estavam se acumulando, mas ainda precisavam de mais para entender exatamente o que tinha acontecido. Na segunda-feira, uma equipe de escavação chegou ao sítio. Com cuidado, começaram a cavar no local onde o perito havia identificado a irregularidade no solo. A uns 2 metros de profundidade, encontraram algo que fez todos pararem. Uma lona plástica azul, do tipo usado para cobrir cargas de caminhão. Cuidado, disse o perito responsável. Vamos abrir isso devagar. Dentro da lona encontraram roupas. Uma camisa masculina já bastante deteriorada pelo tempo, mas ainda identificável. E algo que fez Zé Carlos engolir seco. Uma sapatilha infantil, rosa com detalhes em branco. Meu Deus, murmurou o delegado Fernando. Mas não havia corpos, apenas as roupas e alguns objetos pessoais. Uma carteira com documentos de Roberto Silva, já ilegíveis pela umidade, e um pequeno urso de pelúcia. Onde estão eles? Perguntou um dos policiais. A resposta veio na terça-feira, quando a escavação foi expandida para uma área maior. A uns 5 metros dali, encontraram uma segunda lona. E dessa vez, o conteúdo era o que todos temiam encontrar. Os restos mortais de Roberto Silva e Ana Beatriz foram cuidadosamente removidos pelos peritos. Depois de 16 anos, pai e filha finalmente tinham sido encontrados. O delegado Fernando imediatamente ordenou uma investigação mais aprofunda. Precisavam entender como Roberto e Ana Beatriz tinham parado ali e quem era o responsável pela morte deles. A resposta começou a surgir quando um dos vizinhos do sítio, encorajado pela movimentação policial, resolveu contar algo que guardava há anos. Olha, doutor, disse o homem, um senhor de uns 80 anos, eu nunca falei isso para ninguém porque tinha medo, mas no dia 15 de junho de 1985 eu vi uma coisa estranha aqui. O delegado Fernando e Zé Carlos prestaram atenção total. Era umas 2 horas da tarde. Eu estava trabalhando na minha roça quando ouvi uns gritos vindos do sítio do Carlinhos. Gritos de criança. Uma menina. O senhor viu alguma coisa? Vi sim. Tinha 2 carros lá. O do Carlinhos, uma Rural Willys vermelha e um Corcel azul que eu nunca tinha visto antes. Zé Carlos sentiu o coração acelerar. Era o carro de Roberto. Uns 20 minutos depois, saiu só a Rural do Carlinhos. O Corcel ficou lá. Achei estranho, mas... O Carlinhos não era pessoa de se meter, sabe? E depois, o senhor viu mais alguma coisa? Naquela mesma noite, bem tarde, ouvi barulho de motor e vi uma luz de lanterna lá nos fundos do sítio, como se alguém tivesse cavando. O depoimento do vizinho forneceu a linha do tempo dos acontecimentos. Mas ainda faltava entender o motivo. Por que Carlinhos Medeiros tinha matado Roberto e Ana Beatriz? A resposta veio quando o delegado Fernando decidiu investigar mais profundamente o passado de Carlinhos Medeiros. Descobriu que ele tinha antecedentes criminais, 2 passagens por receptação e 1 por lesão corporal. Mais importante, em 1985, Carlinhos estava sendo investigado por uma quadrilha que roubava carros no interior de São Paulo. A investigação havia sido arquivada por falta de provas, mas agora ganhava nova relevância. Eu acho que sei o que aconteceu, disse o delegado Fernando para Zé Carlos. Roberto e Ana Beatriz estavam no lugar errado, na hora errada.
A teoria do delegado era que Roberto e Ana Beatriz tinham flagrado alguma atividade ilegal de Carlinhos Medeiros. Talvez tivessem parado no sítio para pedir informação, ou talvez tivessem visto algo que não deviam ver. Carlinhos deve ter entrado em pânico e decidiu eliminar as testemunhas, explicou Fernando. Depois usou os contatos dele para falsificar a documentação do carro e passou para o irmão dele. Fazia sentido. Carlinhos tinha experiência em falsificar documentos de carros roubados. Transferir a propriedade do Corcel para Joaquim Santos deve ter sido fácil para ele. Mas Joaquim Santos, sendo alcoólatra e irresponsável, não soube guardar segredo. Com o tempo, acabou deixando pistas que levaram à descoberta do crime. É irônico, comentou Zé Carlos. Se o Joaquim não tivesse morrido e o Milton não tivesse vendido o carro, talvez nunca tivéssemos descoberto a verdade. O delegado Fernando concordou. Crime não compensa, mas às vezes demora muito para a justiça ser feita. Agora restava a parte mais difícil: comunicar a descoberta para Carmen Silva, a viúva de Roberto. O delegado Fernando conseguiu localizar Carmen através da Prefeitura de São José do Rio Preto. Ela trabalhava como faxineira em uma escola municipal e morava sozinha em uma casa simples no bairro São Deocleciano. Dona Carmen, aqui é o delegado Fernando Moraes de Araçatuba. A senhora pode conversar alguns minutos? Do outro lado da linha, houve um silêncio prolongado. É sobre o Roberto e a Ana Beatriz? Perguntou ela com a voz embargada. É sim, senhora. Encontramos eles. Carmen Silva desmoronou ao telefone. Depois de 16 anos sem saber, finalmente tinha uma resposta. Uma resposta terrível, mas que trazia um tipo de alívio. A certeza. Eles sofreram? Foi a primeira pergunta que ela fez quando conseguiu se recompor. Não, dona Carmen. Pelos indícios que encontramos, foi rápido. O delegado Fernando a convidou para vir a Araçatuba na semana seguinte, para acompanhar os procedimentos legais e o enterro. Carmen concordou, dizendo que queria dar um enterro digno para o marido e a filha. Zé Carlos se ofereceu para buscá-la em São José do Rio Preto. Sentia que tinha uma responsabilidade pessoal naquela história, já que tinha sido ele quem desencadeara toda a investigação. Na quinta-feira, dirigiu até São José do Rio Preto. Carmen Silva o estava esperando na rodoviária. Era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, rosto marcado pelo sofrimento, mas com olhos que ainda brilhavam com dignidade. O senhor é o Zé Carlos? Perguntou ela, se aproximando. Sou sim, dona Carmen. Sinto muito pela senhora. Durante a viagem de volta para Araçatuba, Carmen contou para Zé Carlos como tinha sido viver todos aqueles anos, sem saber o que tinha acontecido com a família. Sabe, seu Zé Carlos, o que mais me machucava era não saber. A gente imagina tanta coisa. Eu ficava pensando se eles estavam sofrendo em algum lugar, se a Ana Beatriz estava com fome, com frio. Zé Carlos ouvia em silêncio, emocionado com o relato. Teve uma época que eu ficava acordada a noite inteira, imaginando que eles iam bater na porta, que o Roberto ia aparecer com aquele sorriso dele, dizendo que tinham se perdido em algum lugar distante. Ela enxugou uma lágrima com o lenço que carregava na bolsa. Depois de um tempo, comecei a aceitar que eles podiam ter morrido, mas, mesmo assim, eu queria saber onde, como. Queria ter um lugar para visitar, para acender uma vela. Agora a senhora vai ter, disse Zé Carlos gentilmente. Depois de tanto tempo, finalmente vou poder me despedir direito. Quando chegaram a Araçatuba, Carmen quis passar pela casa onde tinha morado com Roberto e Ana Beatriz. A casa havia sido vendida anos antes, mas ela queria ver. Mudou pouco, ela comentou, olhando a fachada. O Roberto pintou de azul claro antes daquele dia. Eu escolhi a cor. Zé Carlos a acompanhou até a delegacia, onde o delegado Fernando a recebeu com todo respeito e carinho. Explicou detalhadamente como tinha sido a investigação e mostrou os objetos pessoais que tinham sido encontrados. Dona Carmen, a senhora reconhece isso aqui? Perguntou o delegado, mostrando o ursinho de pelúcia. É o Fofo! Exclamou ela, pegando o brinquedo com cuidado. A Ana Beatriz não saía sem ele. Dormia abraçada com ele toda noite.
Foi um momento emocionante para todos os presentes. Aquele pequeno objeto conectava o passado ao presente, provando definitivamente que tinham encontrado os corpos certos. "E essa camisa?" perguntou o delegado, mostrando a peça de roupa masculina. "É do Roberto, sim. Eu mesmo que comprei para ele no Natal de 84. Ele gostava muito dela." O delegado Fernando explicou que o corpo de Carlinhos Medeiros foi exumado para confrontação de DNA, apenas para confirmar definitivamente que ele era o responsável pelo crime. Mas as evidências já eram mais que suficientes. "Dona Carmen, o que a senhora gostaria de fazer em relação ao enterro?" "Quero que eles sejam enterrados juntos," ela disse sem hesitar. "Em Araçatuba mesmo. Era aqui que a gente era feliz." Zé Carlos se ofereceu para ajudar com os custos do funeral. "Dona Carmen, eu conheço o pessoal da funerária. Vou dar um jeito de fazer tudo direitinho, sem a senhora se preocupar com dinheiro." "Não precisa, seu Zé Carlos. O senhor já fez tanto." "Não, Dona Carmen. É o mínimo que posso fazer. O Roberto era amigo do meu irmão. A gente se conhecia da época da escola." O funeral foi marcado para o sábado seguinte. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade e muita gente que conhecia Roberto e Ana Beatriz decidiu comparecer. Na sexta-feira, véspera do enterro, Carmen pediu para Zé Carlos a levar ao local onde os corpos tinham sido encontrados. "Eu sei que pode ser difícil, Dona Carmen." "Não, eu preciso ver. Preciso entender onde eles ficaram todos esses anos." Foram até o sítio na estrada do Tamanduá. O local ainda estava isolado pela polícia, mas o delegado Fernando autorizou a visita. Carmen ficou em silêncio por vários minutos, olhando o local da escavação. Finalmente falou. "Pelo menos eles ficaram juntos. O Roberto sempre prometeu para Ana Beatriz que nunca ia deixar nada de mal acontecer com ela. De certa forma, ele cumpriu a promessa. Eles estavam juntos. No sábado, o cemitério municipal de Araçatuba recebeu centenas de pessoas para o funeral de Roberto e Ana Beatriz Silva. Gente que não se via há anos se reencontrou para prestar as últimas homenagens. O irmão de Zé Carlos, que havia trabalhado com Roberto na prefeitura, fez um discurso emocionado. Roberto era um homem bom, trabalhador, um pai dedicado. Ele e a Ana Beatriz merecem ser lembrados não pela tragédia que os vitimou, mas pelo amor que tinham um pelo outro e pela alegria que trouxeram para quem os conheceu. Após o enterro, muita gente foi até Carmen para oferecer condolências e apoio. Ela estava visivelmente emocionada, mas também aliviada. "Agora eu posso seguir em frente," ela disse para Zé Carlos. "Não vou esquecer nunca, mas agora posso viver em paz." 3 meses depois do funeral, Zé Carlos recebeu uma carta de Carmen. Ela havia decidido voltar para Araçatuba. "Seu Zé Carlos", dizia a carta, "pensei muito e resolvi que quero passar meus últimos anos aqui, perto de onde eles estão enterrados. Consegui um emprego de faxineira na Santa Casa e aluguei uma casinha perto do cemitério." Zé Carlos ficou contente com a notícia. Carmen merecia estar onde se sentia em casa. A carta continuava. "Quero agradecer mais uma vez pelo que o senhor fez. Se não fosse sua curiosidade e persistência, eu ia morrer sem saber o que aconteceu com minha família. O senhor me deu o maior presente que eu podia receber: a verdade." Nos meses que se seguiram, Zé Carlos desenvolveu uma amizade sincera com Carmen. Ela frequentemente passava na oficina para conversar e ele sempre a convidava para almoçar com sua família aos domingos. "Sabe, Dona Carmen", ele disse certa vez, "eu ainda fico pensando como seria diferente se o Roberto e a Ana Beatriz não tivessem passado por aquele sítio naquele dia." "Não adianta pensar assim, seu Zé Carlos", ela respondeu, com a sabedoria de quem sofreu muito. "Destino a gente não escolhe, mas a forma como a gente lida com ele, essa a gente pode escolher." 1 ano depois da descoberta dos corpos, o delegado Fernando fechou oficialmente o caso. Carlinhos Medeiros foi considerado culpado pelos homicídios, mesmo já estando morto. Os irmãos Milton e Joaquim Santos foram inocentados, já que ficou provado que não sabiam da origem criminosa do carro. "Foi um caso que me marcou muito", comentou o delegado Fernando para Zé Carlos. "Me fez entender a importância de nunca desistir de procurar a verdade, mesmo quando parece impossível."
O caso de Roberto e Ana Beatriz Silva se tornou conhecido em toda a região. Jornais de São Paulo publicaram a história, destacando como a persistência de um mecânico simples tinha levado à solução de um mistério de 16 anos. Mas para Zé Carlos, o mais importante não era a fama, era saber que tinha feito a coisa certa. Meu pai sempre dizia que a gente tem que cuidar uns dos outros, ele comentou com a esposa. O Roberto era um cara bom, trabalhador. Ele e a filha mereciam justiça. 2 anos depois, em 2003, Carmen Silva morreu de causas naturais, aos 58 anos. Seu último pedido foi ser enterrada ao lado de Roberto e Ana Beatriz. No testamento que deixou, havia uma mensagem especial para Zé Carlos. Para o senhor José Carlos, mecânico de coração bondoso, obrigada por me devolver minha família. O senhor foi um anjo na minha vida. Que Deus abençoe o senhor e sua família sempre. Zé Carlos guardou essa carta como um tesouro. Toda vez que alguém perguntava por que ele tinha se envolvido tanto naquela história, ele mostrava a carta. Às vezes a gente acha que não pode fazer diferença na vida dos outros, ele dizia. Mas pode sim. Basta a gente se importar de verdade. Anos depois, quando Zé Carlos já estava perto dos 70 anos e pensando em se aposentar, ele ainda recebia visitas de estudantes de criminologia que queriam conhecer a história. Seu Zé Carlos, perguntou uma vez uma jovem universitária, o que o senhor aprendeu com toda essa história? Ele pensou por um momento antes de responder. Aprendi que a verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde, e que às vezes Deus usa pessoas simples, como um mecânico de oficina para fazer justiça. Aprendi também que família é a coisa mais importante que existe. O Roberto morreu protegendo a filha dele. A Carmen passou 16 anos procurando eles. Isso é amor de verdade. A universitária anotou tudo cuidadosamente. E aprendi, continuou Zé Carlos, que a gente nunca deve desistir de fazer o que é certo, mesmo quando parece que não vai dar em nada. Hoje, passados mais de 20 anos da descoberta dos corpos, a história de Roberto e Ana Beatriz Silva ainda é lembrada em Araçatuba. Uma rua nova da cidade recebeu o nome dos dois, e no cemitério municipal, o túmulo deles sempre tem flores frescas, deixadas por pessoas que não querem esquecer. Zé Carlos, agora aposentado, ainda mora na mesma casa e ainda mantém a oficina, embora trabalhe bem menos. De vez em quando passa em frente ao ferro velho do Toninho, lembra do dia em que recebeu aquela ligação sobre um corcel azul. Destino é uma coisa engraçada, ele costuma dizer. A gente nunca sabe quando vai ser chamado para fazer a diferença na vida de alguém. E toda vez que conta a história, Zé Carlos termina da mesma forma. O importante é estar pronto quando a hora chegar. E nunca desistir de procurar a verdade. O caso Roberto e Ana Beatriz Silva entrou para os arquivos da Polícia Civil como um exemplo de como a cooperação entre cidadãos e autoridades pode resolver crimes antigos. Mais que isso, se tornou uma história sobre amor familiar, perseverança e a importância de fazer o que é certo. Porque às vezes a justiça chega através das mãos mais simples e dos corações mais puros. E às vezes, um mecânico de oficina pode ser o instrumento que Deus usa para trazer paz a uma família despedaçada pela tragédia. No final das contas, Roberto Silva e Ana Beatriz finalmente descansaram em paz. E Carmen Silva pôde, enfim, dizer adeus. Zé Carlos atende o telefone da oficina numa manhã ensolarada de sábado. Alô, oficina do Zé Carlos. Zé, aqui é o Toninho do Ferro Velho. Tenho um Corcel 78 aqui que tá dando trabalho. Motor travado, mas o chassi parece bom. Você não quer dar uma olhada? Zé limpa as mãos no pano suspirando. Que cor é esse Corcel, Toninho? Azul escuro, meio desbotado. Tem uma plaquinha de pesca grudada no para-choque traseiro. Zé Carlos para o que estava fazendo. Algo naquela descrição mexe com sua memória. Plaquinha de pesca? Como assim? Diz Pescador do Ano, Clube de Pesca de Araçatuba, 1984. Por que você conhece? O coração de Zé Carlos dispara. Roberto Silva, o homem que desapareceu com a filha pequena há 16 anos. A descoberta que está prestes a fazer vai abalar toda a cidade
e revelar uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir.